Olá, gente, boa noite. Eu sou o Silvio Pereira, né? E vamos falar hoje sobre o advento do Espírito Consolador, né? E gostaria primeiramente de agradecer ao Centro por me ceder esse espaço, né? Para a gente falar desse tema tão interessante que é o advento do Espírito Consolador. Então, esse advento do Espírito Consolador, ele está lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, né, onde ele fala sobre o Espírito da Verdade. Então, vamos começar com esse tema hoje, sendo sempre bem objetivo. Né? Então, tem lá o Evangelho de João, né, no capítulo 16, o item 5, versículos 5 a 1. Jesus diz a seus apóstolos e discípulos que em breve retornará ao plano maior. Né? Então, com isso, Jesus ele entristece o coração dos apóstolos, né? Deixa os apóstolos entristecidos, e aí é quando Jesus chega e diz o seguinte, né? Que eles não se preocupem, né? Que aquietem o coração. E Jesus consola dizendo que enviará um mensageiro que conduziria a eles e ao mundo a verdade plena. Então, para nós espíritas, a promessa se realizou na metade do século XIX, né? 1850, com a codificação da doutrina dos espíritos realizada por Allan Kardec, com os 5 livros básicos: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? O Céu e o Inferno, e, e é isso aí. Então, gente, esse tema ele tem importância para a gente porque ele é o tema que vai nos trazer a segurança, que vai nos trazer o esclarecimento sobre quando tivermos passando por momentos difíceis, dos quais a gente não sabe o que está acontecendo, o que houve, né? Que situação aconteceu aquilo, porque a gente tem aquele sentimento de injustiça, tá? Eu queria só fazer uma observação que agora, por exemplo, eu abri a boca. Quando eu abro a boca, significa que eu estou sofrendo influência mediúnica, né? E aí de vez em quando eu abro a boca, tá, gente? Mas não é sono, não é cansaço, não é nada. Peço só a compreensão de vocês. Então, se a gente voltar no tempo, a gente vai entender que a primeira revelação que vem através de Moisés, né, vem com os 10 mandamentos. E que aproximadamente 1800 anos depois, então vem Jesus, né, a revelação de Jesus, Jesus moralista, legislador, que fala através de parábolas, né, em que seu jugo é leve. E 1850 anos depois, nós temos a terceira revelação no Espiritismo através do Espírito Consolador prometido por Jesus. Então, se observarmos com mais cuidado, vamos ver que aproximadamente a cada 1850, 1900 anos, o planeta Terra é contemplado com uma grande passagem, né, de um grande espírito aqui no nosso planeta. Né? E o último deles foi através do Espírito Consolador, que a gente não enxergou nem viu, mas todos nós o compreendemos e percebemos e sentimos as suas palavras, né? Confirmando aquilo que o Cristo nos passou. Então, o Espiritismo ele se consolida como sendo a terceira revelação, né? E isso para nós é muito bom. E vamos entender hoje, né, mais uma vez, certamente não é a primeira vez que vocês veem esse assunto, né? Mas vamos trabalhar um pouco mais em cima deles.
sempre na ótica do Espiritismo. Então, em que sentido o Espiritismo ele é consolador, né? O Espírito Consolador, primeiramente, ele não interfere diretamente, mas ele atua por meio de palavras, procurando auxiliar o consolado a passar por momentos difíceis. Como ele vai auxiliar? Através do conhecimento, proporcionando a nós o conhecimento do nosso passado, o conhecimento do nosso presente e o porquê das coisas, né? Através, muitas vezes, de comunicações, de cartas consoladoras, né? São muitas as maneiras que se tem de termos algo que nos console. Então, para que serviria esse Consolador? O Consolador, como Espírito da Verdade, teria, pois, de dar ao homem o conhecimento de sua origem, sem dúvida nenhuma. Quando nós enxergamos a reencarnação como algo natural e necessário para o ser humano, a gente consegue perceber o seguinte, que aquilo que nós não encontramos resposta nessa vida, que de fato não encontramos resposta nessa vida, então essa resposta encontra-se numa vida anterior, no nosso passado, né? Digo isso porque muitas vezes a resposta está ali na nossa frente, mas não queremos aceitar. Somos orgulhosos e muitas vezes estamos em situações de mágoa, de ressentimento, de não conformidade, que nos leva a um bloqueio de entendermos que ali existe algo de justo, que ali existe um porquê e um para quê. Né? Então, por exemplo, um processo poderoso é o processo da regressão. Quando fazemos a regressão, nós conseguimos voltar ao nosso passado. Desculpa, gente, mas é que eu falei para vocês a questão da mediunidade, né? Que faz eu abrir a boca, tá? Me desculpem, mas eu tenho certeza que vocês compreendem isso. Então, quando fazemos uma regressão e a gente retorna a vidas anteriores, então nós percebemos e entendemos o que de fato aconteceu, a origem daquilo, né? Por que aquilo aconteceu? Mas não necessariamente uma regressão. Por exemplo, cartas consoladoras, né? Cartas psicografadas. Quanta consolação Chico nos trouxe para nós, para tanta gente, né? Durante toda a sua existência, durante mais de 90 anos, né? De sua existência, ele nos trouxe cartas consoladoras esclarecendo os fatos, né? E levando aqueles pais, aqueles parentes, a consolação e o entendimento do porquê das coisas, né? Então essa é a proposta, é uma das propostas do Espírito Consolador, da necessidade de sua estada na Terra e do seu destino. Ou seja, qual a necessidade de nós estarmos aqui na Terra? Qual será o nosso destino? Por que estarmos aqui? Tudo isso, o advento do Espírito de Verdade, ele nos proporciona. Basta que a gente realmente se olhe no espelho, pesquise e observe o nosso passado, o nosso presente, e a gente compreende a necessidade da nossa estadia aqui na Terra. Sabemos que não é só a necessidade de reparação, mas também a necessidade de construção. É claro que temos que olhar no retrovisor, não é? Olhar para o que aconteceu atrás e fazermos os ajustes necessários. Então essa é uma parte, é a parte da reparação. Mas existe também a necessidade da construção, através do conhecimento.
E isso nós temos de forma muito boa e gratificante, que é o conhecimento que a doutrina espírita, através das mensagens recebidas por Allan Kardec, né, e transformadas em livros, que nos trazem esse norte, nos trazem essa consolação, nos trazem esse conhecimento que é necessário para cada um de nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui e a necessidade de nós progredirmos. Pois, na medida que adquirimos esse conhecimento, por exemplo, o conhecimento da necessidade da caridade, né? da necessidade de fazer bem ao próximo, da necessidade de nos melhorarmos, de nos ajustarmos, de sermos pessoas mais justas, mais honestas, mais equilibradas, né? Pessoas que venham para servir e não para serem servidas, etc. Né? Espalhando por todos os cantos a consolação que advém da fé e da esperança. Então, toda essa consolação que vem da fé e vem da esperança, nós somos gratos, devemos ser gratos ao Espírito Consolador, né? A Jesus, a Moisés, claro, e ao Espírito Consolador, que eles nos detalha, né? Como é que é esse reino de Deus que nós não enxergamos? Como é que ele funciona? Então, nós temos tantos livros auxiliares, né? Como, por exemplo, os livros auxiliares de André Luiz, de Emmanuel e de tantos outros mensageiros, né? Que nos dá a oportunidade de termos a informação em nossas mãos como nunca tivemos antes, né? Hoje, felizes daquele que está aproveitando a quantidade de informações que tem disponível em nossas mãos, para que a gente possa compreender livremente e exercer livremente a nossa modificação, a nossa mudança para melhor, a nossa reforma íntima, né? Em cada um de nós. E é esta a proposta do Espírito Consolador, nos trazer o conhecimento do passado, do presente e do futuro, para que a gente possa, através desse conhecimento, evoluirmos, né? Construirmos. Então não é só reparação, mas é também, fundamentalmente, construção, de seguirmos em frente, né? Então, eu tenho aqui uma frase muito interessante, um pensamento muito interessante, que diz o seguinte: a dor cresce à medida que não é explicada. Então, tudo aquilo que nós não sabemos o porquê, né? O que é que Deus quer com aquilo? Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse, né? Tudo isso nós encontramos sim a explicação. E na medida em que essa explicação ela cresce em nossos corações, em nossos sentimentos, então a dor diminui. A dor diminui porque nós passamos a compreender melhor, né? Então, eu me lembro de uma carta consoladora que uma mãe recebeu de seu filho, que era um filho policial, né? E a carta começava dizendo o seguinte: minha mãe, não sofra, pois foram pétalas de rosas que entraram no meu corpo. Não foram balas, foram pétalas de rosas que transformaram o meu futuro, que transformaram o meu ser. Então, eu hoje me desprendi de um passado sombrio. Eu hoje me desprendi de sofrimentos enormes que já há muito tempo passaram. E eu precisava passar pelo recebimento dessas pétalas para que eu pudesse seguir em frente. Então não se preocupe, minha mãe, que nada de injusto aconteceu. E aí ele continua com uma carta muito bonita. E aquela mãe finalmente encontrou um pouco de paz, um pouco de alento, um pouco de conformação
diante da informação que ela teve, através de cartas consoladoras, né, do seu filho querido. Então, quando a gente só sabe uma parte da história, a gente sofre muito, né? Vamos imaginar, por exemplo, a história de Paulo, né? Paulo que um dia foi Saulo. Saulo, ele foi um grande perseguidor dos cristãos, né? Tem o caso de Estevão, né, que Saulo proporciona, né, o desencarne de Estevão, através de pedradas. Mas eis que esse Saulo se transforma em Paulo. E aí ele passa a ser uma nova pessoa, um novo ser, que ele passa a ser um dos grandes colaboradores da história do cristianismo. E os seus últimos dias foram feitas à base de uma negociação para que o desencarne dele fosse realizado, mas ele estava preso em Roma, que ele fosse decapitado, mas que o restante do grupo dele, o restante dos cristãos que estavam presos, que esses fossem libertados e que toda a culpa, toda a responsabilidade daqueles cristãos se recaíssem sobre ele e que, através da decapitação dele, os outros estivessem livres e seguissem seus caminhos. E assim foi feito, né? Todos os cristãos do grupo dele que estavam presos foram libertados e em seguida, então, ele mesmo, com muita tranquilidade, ele vai para a posição, né, de decapitação. Mas eis que antes mesmo do fato em si, do ato da decapitação, ele enxerga Jesus, né? Então ele nada sofre. Ele nada sofre e ali ele já abraça Jesus e é recepcionado pelo próprio Mestre, né? Pelo próprio Mestre e por aqueles que um dia ele fez mal. E eles estão ali, aqueles seres que um dia ele fez mal, estão ali para perdoá-lo e abraçá-lo, reconhecendo o trabalho que Paulo fez, né? A redenção que ele vivenciou e proporcionou, a importância para o cristianismo. Então, se a gente olhar pelo parte material, é horrível, né? Um homem que fez tanto pelo cristianismo, por Jesus e seus ensinamentos, e ter o fim de decapitado, né? Se a gente olhar pela parte material, é horrível. Mas quando a gente consegue enxergar o todo, é uma história belíssima, né? É uma história linda. E aquela decapitação é que permitiu com que Paulo ele se desprendesse do planeta Terra e pudesse finalmente ter acesso a Jesus, não é? Então, para Paulo foi a melhor coisa do mundo, foi aquele momento em que ele se desprende do planeta Terra, né? Que ele encontra finalmente Jesus e o abraça. Então, seguindo aqui em frente, o Cristo diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como nos considerarmos felizes por sofrer, se não soubermos por que sofremos? Então, eis aí a grande questão. O Espírito Consolador, através da codificação de Kardec, nos permite entender o porquê sofremos. De onde vem esse nosso sofrimento? E sabemos que se essa resposta, a resposta desse sofrimento, se ela não está nessa vida, é porque está numa vida anterior, não é? Mas existe sim, existe o porquê para tudo. E é isso que nos traz tanta consolação, né? Tanta firmeza. Então o Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na distinção da terra onde o homem expia seu passado, né? Como assim? Olha, temos aí o exemplo das cartas consoladoras, temos o exemplo da regressão, muitas vezes sonhos, comunicações mediúnicas, ou seja, as mais variadas formas de comunicação entre nós e o mundo espiritual, né?
O Espiritismo mostra o propósito dos sofrimentos como crises salutares que conduzem à cura e como uma depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. Sabemos que muitas vezes o remédio é amargo, né? Uma injeção, aquela picadinha dói, mas sabemos o quanto a dor, aquele gesto, né? Aquele ato daquela picadinha com injeção é importante para a cura da doença. Né? Sabemos de tudo isso, apenas agimos muitas vezes com infantilidade, o que é natural para o nosso grau evolutivo. Né? Então, seguindo aqui em frente, o estudo da doutrina espírita oferece à vida um novo sentido, tanto na tua teoria como na sua prática. Teoria, né, através do conhecimento que o Espírito de Verdade, através dos 5 livros da codificação, né, materialmente feito por Kardec, nos traz essa teoria para que a gente possa pô-la em prática no nosso dia a dia e podemos enxergar a vida de uma forma muito mais natural, muito mais positiva, muito mais feliz, né, e inspiradora. Temos aqui a reencarnação, que conceitua Deus como justo e bom, que não faz com que soframos, ou que pelo menos reduza o nosso sofrimento. Né? O futuro através da mediunidade, que esclarece a nós encarnados e desencarnados. Essa mediunidade, quando bem utilizada, e então nós entendemos o nosso presente, compreendemos o nosso passado e certamente conseguiremos enxergar como será o nosso futuro, né? E o nosso futuro certamente será algo melhor, na medida que pomos em prática, colocamos em prática aquilo que nós lemos e aprendemos na codificação. Então, de onde viemos? Para onde viemos? O Espiritismo permite termos essas respostas. Nem sempre a gente vai aceitar, né, ou vai compreender. Aí é cada um com o seu livre-arbítrio. Mas que o Espiritismo permite, sim, nos dizer de onde viemos e para onde vamos. O que somos e por que sofremos. São respostas que vêm. Né? Também, se a gente vai aceitar ou não, se vai ser de acordo com o que a gente quer ou não, se a gente vai ficar feliz ou triste ou não, aí é uma outra situação, né? É um outro momento. Mas o Espiritismo, através do Espírito de Verdade, nos traz tudo isso. Né? Agora, o nosso livre-arbítrio é que vai nos decidir, né? Decidir o que nós vamos querer de fato. Então, a doutrina veio cumprir a promessa de Jesus, nos consolar perante as nossas dificuldades. Mas foi só isso? Nos consolar perante as nossas dificuldades? Não. Foi fazer também a nossa construção. Proporcionar a gente o conhecimento necessário para que a gente cresça, para que a gente se melhore, para que a gente faça a nossa reforma íntima. Né? Então, de um aspecto moral, eu selecionei aqui 5 itens, onde se tiram as regras de conduta correta para a nossa vida e um resumo das leis morais. Jesus para nós é o modelo perfeito de conduta. Então, sempre que temos flashes, ou seja, pequenos momentos em que conseguimos agir conforme os ensinamentos do Cristo, isso nos faz melhorar muito, nos faz crescer muito. Assim como o bebezinho que está se arrastando e ele consegue ficar em pé e dar o primeiro passo. Aquele passo é bem pequenininho, né? Insignificante praticamente. Mas, no entanto, é aquele primeiro passo que faz ele cair, levantar, cair, levantar, cair.
e faz com que ele ande em definitivo e torne a sua vida muito mais ágil, muito mais produtiva através do caminhar, deixando de se arrastar. Então, a doutrina espírita, através do advento de verdade, nos permite isso, deixarmos de nos arrastar feito bebês, para andarmos como adultos, como pessoas do bem e do amor ao próximo. Então, as virtudes mais importantes, a caridade e a humildade. Né? A caridade é a prática de tudo, gente. Se você que está me ouvindo não está praticando a caridade, reveja isso, observe, arrume uma maneira de praticar a caridade. Não precisa ser todos os dias, não precisa ser uma grande obra, precisa acontecer. Seja uma vez por mês, seja uma vez por semana, seja fazendo a doação de alimentos, seja fazendo palestras, seja ajudando na casa espírita, seja ajudando em casa, seja ajudando a um conhecido, a um desconhecido, seja como for, faça caridade. Isso daí lhe proporcionará um futuro e um caminhar e um crescimento enorme, né? Que a nossa vida nos será muito melhor dessa forma. Então, deixemos de lado os vícios como o egoísmo e o orgulho, né? Olhemos para a justiça e seremos perdoados à medida que perdoamos nossos devedores, né? À medida que nós compreendemos. Veja, a justiça implica em confiar em Deus. Nós estamos o tempo todo querendo fazer justiça com as próprias mãos, resolver algo que não está nas nossas mãos. Não é? Nós não temos o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Para isso existe a justiça divina, existe a justiça dos homens. Confiemos que a justiça dos homens falha, não é? Mas a justiça divina jamais falhará. Jamais. E o juiz, né? O juiz, a voz de Deus que está na nossa consciência. Então, busquemos refletir mais quando a nossa consciência fala. Observemos, muitas vezes a nossa consciência está falando através de um espírito amigo, de um anjo de guarda. É mediunidade, viu, gente? Não é sono. A voz de Deus que está na nossa consciência. Né? Muitas vezes é um espírito amigo, um anjo de guarda, que está ali nos alertando, nos enviando observações, alertas, cuidado, observe as coisas. Então procuremos dar ouvidos e refletir e pensar um pouco mais sobre os passos que vamos dar mais para frente. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora, conforme proclamou o Espírito Protetor, Constantino em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos esqueçais, estáis comprometidos, desde antes da reencarnação, com o Espiritismo que agora conheceis e vos fascina a mente e o coração. Então, tenha cuidado, tenha bom ânimo, né? Tenha cuidado, tenha bom ânimo. Então, essas palavras estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E temos que dar graças a Deus, porque foi muito importante, né? E é muito importante para o nosso dia a dia. Evitai conspurcá-las com atitudes antagônicas aos seus ensinamentos e imposições não compatíveis com seu corpo doutrinário. Esse é o desafio da gente. São os desafios, né? Mas que a gente tem plenas condições, sim, de superar, de conseguir e de avançar. Retomar as bases e vivê-las, qual fizeram Allan Kardec e todos aqueles que o seguiram desde o primeiro momento. É dever de todo espírita que travou o contato com a terceira revelação, porque o tempo urge e a hora é esta, sem lugar para tempos de insensatez. Então isso é que está lá
escrito, né, as mensagens que nós recebemos. Essa aqui é uma psicografia de Valdo Franco, né, de Viana de Carvalho e outros espíritos, através de Valdo Franco. Então, gente, é isso que o Espírito, o Advento de verdade, nos proporciona. Nos proporciona a oportunidade de, diante de uma injustiça, de um fato em que a gente não consegue encontrar respostas, a gente, a gente consegue, sim, ter a consolação, ter o porquê daquilo ter acontecido. Se essa resposta não está na vida atual, está na vida anterior. E nós temos tantas ferramentas hoje, né, como já foi dito, a regressão, as cartas consoladoras, e as mais variadas formas de termos essas respostas e podermos entender o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, gente, a grande lição de hoje, né, que é o advento do Espírito Consolador, ele nos traz isso, nos mostra que tanto o Espírito Consolador nos ajuda, né, e nos consola nos momentos difíceis, mas esse Espírito Consolador também nos faz olhar para frente, nos faz crescer, o que é o mais importante, né? É a gente crescer, é a gente evoluir, é a gente servir cada vez mais e cada vez menos ser servidos, através dos gestos que o Mestre Jesus nos ensinou. Então, queria agradecer a todos por me ouvirem até esse momento. Desculpem abrir a boca de vez em quando, mas isso faz parte da minha mediunidade, tá? Acredito que alguns de vocês também passem por isso daí. Mas nada que comprometa, né? Espero que, através dessas palavras, que muitos de nós já sabemos, mas que é necessário a gente reviver, né, de recarregarmos as nossas baterias desse conhecimento e dessa energia, para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais gratificante, uma vida com mais compreensão e entendimento, tanto das coisas difíceis, como também das coisas boas que vivemos e certamente ainda teremos pela frente. Então, muita paz para todos. Queria agradecer a Cleide a oportunidade que me deu de estar participando aqui hoje desse tema tão bonito, tão importante, que é Advento do Espírito de Verdade. Muita paz para todos, que Deus ilumine hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite e até uma próxima ocasião. Grande abraço a todos, que assim seja.